Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com o recurso da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoroso elixir do sofrimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Nessa mensagem que foi lida agora à noite, tem uma pequena frase do Emmanuel que eu acho que deve ser bem refletida por nós, sabe? Ele fala para a gente não viciar o entendimento. Não sei se vocês prestaram atenção, mas essa frase ela é fantástica, sabe? Porque a gente tem a capacidade de ter o entendimento, mas a gente pega o nosso viés de confirmação e distorce. A gente valoriza a nossa heurística do afeto e vai distorcendo cada vez mais. Então a gente vicia o entendimento. O que ele está dizendo é que Deus manda tudo o que a gente precisa, sabe? Mandou os 10 mandamentos, mandou Jesus, mandou a doutrina espírita. E o que é que a gente faz com isso? Vicia o entendimento. É por isso que eu falei para vocês e sempre falo, que é da maneira mais simples de você compreender o que é uma virtude e o que é um vício. Entende? É você entender que virtude é tudo aquilo que quando você faz, a humanidade vai se tornar melhor. E que se você não fizer, a humanidade vai se tornar pior. Vício é tudo aquilo que quando você faz, a humanidade vai se tornar pior. E se você não fizer, a humanidade vai se tornar melhor. Então, se você tem dúvida quanto ao seu entendimento daquilo que você está estudando, você pergunte para si mesmo: isso que eu estou entendendo desse jeito, se eu praticar, a humanidade vai se tornar melhor ou ela vai se tornar pior? E eu estou falando isso para que vocês entendam o peso que tem nisso que a gente está estudando. Entende? Porque presta bem atenção, gente. Deus manda para nós, entende? Todo mundo sabe que Kardec foi o codificador da doutrina. Entende? E ainda tem coisas que a gente escuta e que a gente vê, entende como a gente está estudando, e que as pessoas falam isso, ó. Dizer que Kardec só serviu para o século passado é uma falácia, é uma mentira deslavada. Né? Imagina que Deus vai mandar uma coisa para você, que vai revelar a lei dele, e essa lei depois ele vai dizer que é mentira. Impossível isso. Impossível. Jesus assumiu tudo, né? Passará o céu e a terra e minhas palavras não passarão. Ponto, acabou, meu. Ou você entende essas palavras dele com critério, no caminho da virtude, ou você vai viciar seu entendimento. Então, tem pessoas que falam que não, o espiritismo já mudou, tá? Não é mais aquele mesmo. Não interessa. Não vai mudar. Vai ser acrescentado algo aos princípios que Kardec trouxe e que a gente não tinha entendimento. A pedra basilar está ali embaixo, ela não vai ser removida. Essa pedra não vai ser modificada. Entende? Então, quando ele trouxe essa codificação, é para que a gente entenda, mas entenda isso com profundidade. Porque uma pessoa que vai praticar, por exemplo, uma quadra de apometria, imagina, aquilo que ele vai fazer, vai tornar a humanidade melhor? Vai tornar a humanidade melhor ficar aprisionando os outros? Vai tornar a humanidade melhor, em vez de eu amar, educar, eu gerar mais raiva, ódio e contenda com aquelas pessoas? Então esse negócio está viciando o entendimento. Entendeu? É uma coisa equivocada. Do mesmo jeito que a medicina, o espiritismo sem espíritos, vai ser melhor ou vai ser pior? Foi através da mediunidade que a doutrina foi revelada.
E vai ser através dela que ela vai ser ampliada. Mas isso quer dizer que o fenômeno é prioritário? Não é. O fenômeno é um meio em que a doutrina veio. Mas eu tenho que trabalhar a doutrina e não o fenômeno. Entende? A gente fica muito assim, preocupado, entende? Quando a gente vê as pessoas dentro de uma casa espírita ficar mais envolvida em querer tomar passes do que ficar querendo aprender a doutrina. E isso é uma coisa equivocada, entende? E você não tem que ficar alimentando isso nos outros. A gente tem que chamar a atenção dessa pessoa, porque ela está equivocada. Se ela está fazendo isso, ela está fugindo dos padrões doutrinários. Então, é um movimento espírita que está tendo um entendimento vicioso. Então, ou você chega e chama a pessoa para a responsabilidade do que é certo, ou então você vai ser tão viciado quanto os outros. Entende? Porque o princípio que a doutrina nos trouxe, entende? A respeito, está na frase no livro dos Espíritos, no capítulo 4, Penas iguais ao futuro. Ele diz o seguinte, ó: o Espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Isso quer dizer, se você está vendo uma coisa equivocada, que os outros estão fazendo, e você não está falando nada, você vai sofrer por isso. Vai sofrer. É como foi visto aqui no Evangelho. A gente tem que colocar a candeia onde? É embaixo ou é em cima para que todos vejam? Então, chega, se você está vendo que está equivocado, você tem o dever. É uma obrigação moral que você tem de chegar e explicar a coisa. Olha, isso não está legal. Entende? O fenômeno é secundário. Para você receber alguma coisa lá, você tem que praticar algo de moral na sua vida para que você melhore. O que é que André Luiz... A respeito disso, eu estou falando, as obras vêm para complementar os princípios. Entende? O que é que André Luiz fala da 10ª vez? Que está no livro Missionários da Luz. É aquela pessoa que veio 10 vezes seguida na casa espírita, escutou o Evangelho, tomou 10 vezes passes, foi aliviado 10 vezes e não mudou nada. O que é que a espiritualidade superior faz? Para de aliviar. E ele ainda justifica isso com André Luiz. Nós viemos aqui para ajudar aos necessitados e não para alimentá-los em seus equívocos. Se você sabe disso, porque você já leu esse livro, se você sabe que o fenômeno é secundário, que é isso que ele está dando exemplo, como é que a gente vai ficar de braços cruzados, deixando que as pessoas se enganem na sua ignorância? Que tipo de caridade é essa? Será que isso é uma virtude? Será que se aquilo que eu estou fazendo vai estar tornando as pessoas melhores ou pior? Você está iludindo elas num processo terapêutico que Deus, foi Deus que mandou. Não é qualquer Zé Mané não, tá meu? Deus mandou a doutrina para que a gente se instruísse no caminho do bem. Aí você vai pegar essa doutrina que Deus te deu, você sabe da verdade e você se omite. Vê o tamanho do pecado. Pecado é você errar de algo, né? Que você está cometendo por omissão. Então o Espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então aquele que está sendo prejudicado por falta de orientação sua, que está sendo iludido, e você está negando a verdade para ele, você vai responder por isso. É por isso que a gente tem que ser muito claro e objetivo em tudo que a gente faz. A demonstração dessa clareza e objetividade, você tem no livro dos Médiuns a respeito da obsessão, no capítulo 23 lá, em que Kardec é chamado para fazer uma análise de umas senhoras que estavam tendo vários fenômenos físicos na sua casa. E o Espírito veio e mandou Kardec dar o recado para eles, para que elas analisassem o mal que estavam fazendo com a língua delas, falando mal dos outros. E Kardec fica incomodado, mas será que eu tenho que falar desse jeito? Eu não posso ser mais suave? Ele disse, não, você não pode ser mais suave.
vai ser dito desse jeito, porque eu tenho que falar do modo que lhe fira o espírito, para que elas caiam em si. O que é que a gente vê hoje em dia? E isso incomoda, sabe? Você vê as pessoas dentro do espiritismo falando tudo assim com uma linguagem bem empolada, uma coisa bem superficial, entende? Uma coisa que dá 1000 curvas para chegar num ponto, e você fica olhando aqui, puxa, será que estão entendendo? Será que a pessoa está conseguindo captar a mensagem que está sendo dada? Entende? Quando a gente fala em simplicidade, é você ser objetivo e sincero. Entende? A gente precisa ser desse jeito, porque é o que está acontecendo aqui. Kardec nunca vai ficar sendo desatualizado. Entende? É por isso que ele fala. Entende? Isso aí é pregado pelos gênios das trevas, para que o movimento se distancie da doutrina. E isso é grave. O movimento tem que estar sempre melhorando no caminho da doutrina. Entende? Eu falei, é sempre melhorando. Isso faz parte da lei de progresso. Você tem que trabalhar para melhorar cada dia, entende? Eu não posso ser o mesmo do que eu fui há 5 anos atrás. Puxa, quer dizer que eu não evolui nada? Eu perdi 5 anos da minha vida? Não, eu tenho que ter aprendido alguma coisa. E é nesse sentido que tem uma mensagem de André Luiz. Acho que não sei se é Estantes da Vida, o nome do livro. Entende? Que ele fala o seguinte: o espírito tem que ter um pouco de autocrítica para analisar o que ele fez nos últimos 3 anos. Porque se ele olhar para trás nesses últimos 3 anos e ver que ele não teve um progresso consistente em alguma coisa, ele fica esperto porque ele está sendo obsidiado. Olha que coisa grave. Entende? Se é difícil as pessoas praticarem o autoconhecimento, os próprios espíritos praticar, porque é difícil praticar com critério. Imagina você analisar nos 3 últimos anos. Então, você tem que analisar tudo que você faz, porque você tem o dever de estar melhorando nos 4 pilares que a gente passa por prova, expiações e missões. Você tem que ver você com o seu corpo. O que é que você trabalhou de melhor para o seu corpo? Entende? Não só do ponto de vista estético, essas coisas, entende? Mas do ponto de vista funcional, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de preservação, de tomar remédio, de fazer controle regular, entende? De fazer visita médica periodicamente, porque a medicina, o primor da medicina é a prevenção. Então você tem que cuidar do seu corpo, você tem que ver o seu relacionamento com o seu cônjuge. A coisa tem que estar progredindo, tem que estar amadurecendo, tem que estar indo para frente, gente. Se ficar acomodado, a coisa destempera, sabe? A acomodação é uma tristeza. A acomodação é você ficar aqui, ele fala, movimento morno, sem entusiasmo, sem energia, entende? Sem ânimo, sem fervor. Os relacionamentos nossos têm que melhorar sempre. Sempre. Porque a distância que a gente está entre o que a gente sente e o amor que é Deus que representa para nós é uma coisa incomensurável, entende? Então, eu preciso melhorar no meu relacionamento com o meu cônjuge. Eu preciso melhorar no meu relacionamento com meus filhos, com a minha família de uma maneira geral. Eu preciso melhorar no meio social onde eu estou participando, seja na casa espírita, no trabalho, seja lá onde for. Você tem que trabalhar esse negócio de ser bom em todos os setores da sua vida. Porque se você esquece um deles, um só, você está deixando de educar a espiritualidade que Deus permitiu que chegasse até você para ser instruído. Nossos amigos do passado, que muitas vezes vêm na situação de inimigos do presente, porque os amigos do passado, eu como fui recolhido, tratado, instruído, estou aqui, e eles não foram, eles são os mesmos do ontem, eu já não sou o mesmo hoje. Esses amigos do passado, encontrando comigo, eles ficam muito incomodados, porque eles veem que a minha capacidade de amadurecimento aumentou, e eles vêm tomar satisfação disso. Mas será que é desse jeito mesmo? Será que você está fazendo a coisa certa mesmo, do jeito que você fala? E ele vai ver, em cada setor desses 4, se eu vou estar trabalhando no caminho da bondade. Eu comigo, eu com meu cônjuge, eu com meus filhos, com minha família, eu no meio social. Porque se você falhar em um, ele vai dizer, tu és um hipócrita, tá entendendo? Tu está fazendo de santo dentro de casa, mas fora de casa tu não és santo. E Deus permite que esses irmãos cheguem junto da gente, para que a gente ajude eles a saírem do caminho do bem.
espírita, que trabalha, principalmente trabalha numa reunião mediúnica, e que não recebe essas informações consistentes que a espiritualidade amiga dá, ela vai ser justa e ajudar o trabalhador que está fazendo certo. Se não trouxerem essas entidades para que você veja que você está melhorando e eles estão melhorando também, tem algo errado. Você tem que ser bom em tudo. Se você para de ser bom em alguma coisa, daquilo que você está divulgando, sua boca está falando, você está sendo hipócrita. Então a gente tem que ser consistente naquilo que a gente faz. Então cuidado, porque a gente tem que levar essas informações corretas para as pessoas. Senão você fica nessa situação que a gente chama aqui de novo. Então eles fazem de tudo para que o movimento se distancie da doutrina. Fique morto, fique sem energia, fica naquela monotonia, está entendendo? Eu vou, faço, entende? Eu escuto, mas não muda nada. Você tem que estar mudando alguma coisa todo dia. Quem falou isso foi Jesus. A cada dia basta o seu fardo. Eu tenho que levar um fardo para mim todo dia. Se você não está indo em busca de aproveitar isso todo dia, esse fardo vai estar se acumulando. Fardo acumulado, peso dobrado. Por isso que Jesus falou, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Entenda o que Jesus está falando. Não vicie o entendimento. Porque se você viciar o entendimento, é só o que os espíritos inferiores querem. E você está perdendo a chance, a oportunidade de ser um trabalhador do Cristo para educar aqueles que têm relacionamento com você. Então, não sejamos hipócritas. Vamos atrás da doutrina e trazer cada vez mais essa doutrina para dentro do movimento. Quer dizer, para dentro, para que todas as pessoas desfrutem disso. Porque essa é a nossa função. Por isso que Jesus deixou o mandamento dele, que nos amássemos uns aos outros como ele havia nos amado. Amar é fazer o bem. Como é que eu vou estar fazendo o bem se eu estou vendo aquela pessoa iludida, indo atrás de fenômeno e esquecendo de trabalhar a moralidade da vida dela? Como é que eu posso dizer que eu estou amando como Jesus pediu para que a gente amasse uns aos outros? Então a gente tem que trazer isso da doutrina de Jesus para dentro do movimento, para que as pessoas acordem, para que essas informações consigam ferir as crenças limitadoras que estão vivendo. Porque, como eu estava falando ontem aqui, tento chegar até a comentar com o Rangel, uma das maneiras de você ver seu orgulho, sua arrogância, é você não mudar. Deus espera que você mude todo dia, levando um fardo todo dia, acrescentando algo todo dia na sua vida, no seu patrimônio intelecto moral. É isso que Jesus espera da gente, entende? Aí você não muda, isso é arrogância, isso é prepotência. Eu sempre falei para vocês, vai acrescentar algo àquilo que é humilde, porque o humilde, ele faz o máximo que pode, e fazendo o máximo que pode, ele vai em busca de aprender mais para fazer mais ainda. Então o humilde, para aprender, ele vai amar mais a verdade de Deus do que a verdade de si mesmo. O humilde está sendo sempre em busca de algo. É como Sócrates falou, só sei que nada sei. Ele está sempre pronto para aprender algo. Então o humilde é isso, ele ama mais a verdade do que a si. Quando você ama mais a você do que a verdade, você não muda, porque você dá mais valor à sua mediocridade do que a verdade que está ao seu alcance conhecer. Então a gente tem que chamar atenção para isso, entende? Porque eles vão fazer de tudo para que essa verdade que Deus nos deu seja desviada do entendimento que a gente tem. Porque desviando do entendimento, você vai estar perdendo a oportunidade, a chance de crescer, de evoluir, de entrar no caminho do progresso. Então, venha para trabalhar no movimento espírita, não com uma atitude morna, sem entusiasmo, não com atitude sem energia. Venha com essa disposição, entende? O que é que eu vou aprender hoje a mais, entende? O que é que eu vou escutar que vai acrescentar algo na minha vida pessoal? Na minha vida que vai ter interferência não só no meu corpo,
com meu cônjuge, ou na família com meus filhos, ou no meio social? O que é que eu vou trazer de bom para eu me melhorar? Entende? Essa é a pessoa que está sendo humilde, que está querendo aprender alguma coisa. E a gente tem que fazer isso conosco e cobrar daquelas pessoas que estão com essa missão de trazer a doutrina para os outros. Entende? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar... Cada criatura que entra numa casa espírita, ela traz no mínimo 4 desencarnados de lá. No mínimo. E aí a gente fica pensando, entende? O que é... Às vezes as pessoas olham assim, mas tem pouca gente, né? Não tem, sabe? Vê os exemplos do Chico, né? Chico chegou lá para abrir a reunião, abriu as portas, chegou a hora, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele pegou assim, né? Fechou o evangelho que estava lendo e ia embora. A irmã disse, por que você vai embora? Mas não tem ninguém. Ele fez, olha os espíritos que estão esperando. E ele viu aquela infinidade de entidades que a espiritualidade trouxe para que escutasse o evangelho e a explicação da doutrina espírita. E Chico fez a explanação direitinho. No outro dia o pessoal estava falando que Chico endoidou de vez. Não, quem endoidou foi aquele que não viu o trabalho que ele estava fazendo. Quem endoidou é aquele que nem conhecia a coisa e tirou a conclusão precipitada. Esse que fez essa atitude é o que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. A pessoa incompetente acredita mais que a sua incompetência é uma competência e começa a falar besteira daquilo que não entende. Entende? Então a gente precisa compreender isso para que a gente tenha em nós essa capacidade de querer amar mais a verdade do que nós. E amando mais a verdade do que nós, à medida que a gente for aprendendo, é dever nosso colocar a candeia da luz que a gente entendeu para que todos também aprendam. É dever nosso ser divulgador da doutrina. Por isso que a Emmanuel fala, a maior caridade que você faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, cuidado, porque eles vão tentar fragilizar Kardec para que o movimento não vá no caminho do bem como deve ir. E eles vão fazer isso de tudo que é jeito. Foi assim que fizeram com o cristianismo. Depois de 300 anos, começaram a burlar as coisas em que a própria Roma abraçou o cristianismo e já viciou o entendimento. Porque no lugar de dizer que era cristianismo, não. Era a igreja apostólica romana. Então já tirou Cristo do meio. Mas usou algo que tinha do Cristo para ter benefício próprio. É a mesma coisa que a apometria quis fazer com a gente. Viciou a doutrina, tirou parte da doutrina para ter benefício próprio. E o que é interessante é que tenta levar cada vez mais pessoas com isso. E a divulgação continua. A apometria continua crescendo. Que não tem nada de espiritismo, mas que usa parte do livro dos espíritos como um pilar para o pedestal orgulhoso daquele que afundou. Então a gente tem que ter essa capacidade de entendimento e difamar a verdade. Entende? A apometria não é espiritismo. Ponto. O que é espiritismo? É isso que a gente segue, da doutrina espírita que Kardec nos trouxe. E com as obras complementares que tornam mais explicável para a gente esses princípios que às vezes é muito contido a informação. Porque o espírito superior é desse jeito, sabe? Ele tem uma capacidade de resumir o ensinamento de uma maneira fantástica, entende? Como Kardec, só numa frase ele falou isso. Fenômeno secundário, o principal é a moral. Entende? Aí chega o André Luiz e vai explicar o que é a 10ª vez, mostrando que fenômeno é secundário, sabe? Então entenda, porque o movimento espírita tem que dar com calor, com energia, você tem que trazer coisas boas, você tem que mobilizar a pessoa, você tem que ferir as crenças limitadoras dos outros, para que algo penetre novo naquela cabeça, naquele coração, e penetrando algo novo, ele possa mudar para melhor. Como é que uma pessoa vai mudar se ela não tem o entendimento de algo novo? O que é que a gente fala para vocês a respeito de aprendizagem? A aprendizagem, torno a repetir, são 4 movimentos sequenciados para você aprender alguma coisa. O primeiro é o conhecimento informativo.
eu me informar de algo novo que eu não tenho. Esse algo novo eu tenho que na casa espírita levar para todos. É aí que começa a aprendizagem. Traz o conhecimento informativo verdadeiro com V maiúsculo. Para que esse conhecimento verdadeiro, que não é teu, é de Deus, mas que você entende, que você procura fazer, que você procura aprender para você e que está levando para os outros. Traz essa informação para que esse conhecimento informativo mexa em algo dentro daquela pessoa e ela reflita essa informação com ela. É o segundo passo, chama conhecimento reflexivo. Para que refletindo ele em você, com o que você já tem, você está acrescentando algo. E esse acrescentar, a gente diz que está costurando a informação no coração. Para que ele, refletindo, entendendo aquilo que é importante para ele, a consciência dele consiga concordar em fazer aquilo. Tem que ser algo consciente. Ele entendendo e julgando a realidade daquela informação para ele. E ele fazendo isso com consciência, à medida que vai executando com a sua vontade, ele vai consolidando essa aprendizagem dele. Então, é assim que a coisa você aprende. Não existe outro meio de aprender. A pessoa só aprende desse jeito. Entende? Agora, como é que você vai aprender se nesse conhecimento informativo, que é o primeiro passo, ele não está sendo colocado da maneira correta? Como é que fica a pessoa? Aí você vai passar uma coisa que não é correta. Ele vai, muitas vezes, ver aquilo que não é correto. Pode até estar com boa vontade, querendo aprender. Mas quando ele vai aprender, que vai refletir, aquilo não vai ter consistência. Porque o que tem consistência na aprendizagem é a verdade. Não é a meia verdade. Na lei de Deus só existem dois caminhos, a verdade e a mentira. Ninguém há de servir a dois senhores. Ou vai estar de um lado ou vai estar do outro. O mais ou menos já viu. Esse é terrivelmente culpado. O mais ou menos é a pessoa morna. E olha, ele usa essa palavra morno, porque essa palavra está no Apocalipse, sabe? No Apocalipse ele fala o seguinte, no capítulo 3 ele diz isso: e nem por seres quentes nem frios, eu vos vomitarei de mim. Assim falará o Senhor seu Deus. O que é que ele está dizendo isso? Que você tem que, se você for frio, é porque você está conformado com a sua mediocridade, entende? Não quer mesmo aprender nada, entende? Então, paciência. Entende? Se você é morno, é aquele que sabe o que é quente, sabe o que é frio, mas fica no mais ou menos, sabe? É a pior coisa que pode existir no ser humano, sabe? Porque esse sim é que a consciência dele vai culpar, porque ele sabia a verdade e foi conivente e irresponsável, sem querer mudar, sendo conivente com o não fazer o que é certo, sabe? Então, morno é isso que está lá no Apocalipse, morno é isso que ele está falando, que estão fazendo dentro da doutrina espírita. Então, que a gente venha trazer algo novo, que a gente venha com o coração aberto para aprender algo novo, porque a gente está sempre aprendendo. Até a gente que está falando, entende? Às vezes eu aprendo comigo mesmo, porque vem umas ideias que eu digo, poxa, mas essa ideia eu não tinha pensado ainda, mas é verdade. Aí fico refletindo, eu vou aprendendo, entende? Coloca-se nessa situação de procurar ser bom em tudo, que a coisa vai melhorando, entende? Senão, ele quer deixar um movimento novo e as pessoas fragilizadas, mais fácil para serem auxiliados. Eu tenho falado para vocês que existe a obsessão odiosa e a não odiosa. Essa obsessão que campeia hoje em dia não é a obsessão odiosa, é a obsessão não odiosa. A obsessão não odiosa é aquela que existe entre eu e os meus simpáticos. Você encontra essa definição lá no livro dos Espíritos, entende? Os Espíritos simpáticos têm o mesmo padrão vibratório que nós. Tanto tem os mesmos pendores para o mal, como os mesmos pendores para o bem. Então, eles ficam junto comigo, os desencarnados que simpatizam comigo, por quê? Porque eles ficam se alimentando da minha maneira de ser. Porque a minha maneira de ser vai fornecer justamente para eles os fluidos que eles também gostam de ser.
Entende como que é a coisa? Então eles não vêm para me prejudicar. Às vezes eles nem sabem que estão me prejudicando. Eles nem sabem que são obsessores meus. Mas eles vêm por essa energia que está sendo trocada por eles. Esse intercâmbio mental, como a gente estudou ontem, que é feito entre nós e eles. Então, se eu me elevar, ele vai ter que se desconectar comigo. E quando ele se desconecta comigo, ele vai perder de se alimentar dos fluidos ilusórios que ele estava sendo engolido. Então a gente chama isso de obsessão não odiosa. Porque eles não vêm querer nos fazer mal. Eles vêm se alimentar daquilo que eu já sou. Então, olha você como é. Olha você quando pratica o autoconhecimento. Se é que você faz, mas eu espero que faça. Então você vai ver que tem muita coisa errada que você faz. E que às vezes você gosta de fazer essas coisas erradas. Então junto de você vai ter espíritos do mesmo jeito, que gostam de fazer coisa errada. E você está acordando para isso, e quando você acorda, você sai daquele padrão vibratório mental que aquela entidade tinha. Você, por mudar de sintonia, você repele ele. Ele sente que está sendo expulsado desse poço de vibração e de energia que é você. Ele vem com uma providência. Eu não quero mudar. Eu quero ser do jeito que eu era antes. Então ele não vai querer que você vá adiante. Porque se você for adiante, ele obrigatoriamente vai ter que ir adiante também. Entende? Vou dar um exemplo. Meu pai, vai colocar o nome dele e fala, filho, o que você vai colocar o meu nome no caderninho, geração? Eu explico, pai, vou estar te iludindo, vamos aprender junto, vamos ir lá. Mas ele fica persistindo. Fica uma situação que foi meu pai pedindo, pai, eu te amo, não estou deixando de, mas vamos aprender junto. Mas aí eu fico uma situação complicada, porque eu falo, Olha, meu pai, eu não posso estar iludindo ele, mas... Eu adorei esse comentário. Porque tem uma coisa que eu falo aqui dentro e eu não vou parar de falar, sabe? Esse negócio de caderninho de prece, eu quero que você me traga qual a obra de Kardec que diz que é para ser feito desse jeito. Não tem. Não tem. Isso que você está falando, entende? É você viciar o entendimento. O que foi que a gente estudou ontem aqui? Existe a oração egóica e a oração espiritual, essencial. Orientação, a oração espiritual é eu pedir para Deus luz para os problemas que eu estou tendo, que estão me incomodando, para que eu tenha um entendimento mais profundo de como resolver, e força para que eu tenha energia para colocar aquilo em prática. A oração só vai fazer. Não existe outra coisa que a oração vai fazer. A oração egóica é você pedir para que os outros resolvam seu problema. Essa oração não cola no mundo espiritual. Entendeu? Porque os nossos problemas são nossos, não são dos outros. Os problemas que eu tenho, Deus permitiu para que eu aprenda alguma coisa com eles. Ficar pedindo para os outros fazer oração para resolver os problemas deles é a maior ilusão que pode acontecer. Entende? Se você ama seu pai, você tem que fazer isso mesmo. Pai, não é assim que a gente está aprendendo. Eu posso orar para você e vou orar, porque o meu afeto contigo é imortal. Vou levar essa energia entre nós o tempo inteiro. Mas você tem que fazer sua parte. Por quê? Porque Deus só ajuda, só vai colaborar com aquele que estiver laborando. Entende? Não é assim, faz de ti que o céu te ajudará. Então você tem que estar laborando, fazendo sua parte. Para que Deus venha e colabore com você. Entende? Então é isso que eu estou te falando, sabe? Que a gente tem que levar esse entendimento para as pessoas. Rapaz, às vezes eu chego, eu comecei a fazer esse negócio desse caderninho aqui, e eu falava sempre isso para as pessoas, entende? Aí chegava nele e dizia, olha, é o pai, é a mãe, é o irmão, o tio, o filho, não sei o que lá, os cunhados, vizinhos, não sei o que lá, uma lista desse tamanho. Você sabe como é que a espiritualidade faz com isso que a gente criou? Tem um vídeo, até o Rochinho, acho que estava querendo passar esse vídeo de novo, chama
você cuidar da casa espírita, como trabalha, Bastidores. os bastidores da casa espírita. Você pega isso na internet, é um vídeo muito legal. Então, eles mostram como é que funciona, sabe? Sobre aquele livro de prece que está ali, eles têm um aparelho que coloca em cima que vai captar a vibração. Vai captar a vibração do que está ali. E captando a vibração que aparece para ele na tela, entende? Ele vai ver aquele que realmente tem condição de ser ajudado. É assim que acontece. Aí você acha que vibração vai ter a pessoa que faz uma prece egóica, pedindo para os outros resolver o problema dele? Ele não vai nem ser captado isso lá. Não vai ser captado. Então o que vai ser captado é aquele que está pedindo auxílio de conhecimento para que ele resolva o problema. Porque o problema é dele, sabe? Aquele que está pedindo energia para que ele coloque em prática alguma coisa que ele está suando, entende? Está dando sangue ali, entende? Está se esforçando. Esse Deus ajuda, entende? É que nem se as pessoas que vêm na casa espírita se iludem com o tratamento de passe e eles dizem não, imagine com aqueles que são acomodados que nem vêm. Entende como que é a coisa? Então, eu acho que o que eu faria no seu lugar, entende? Dizer, pai, vamos fazer o seguinte, já que você não quer ir, vamos fazer uma reunião do Evangelho lá, nós, todo dia aqui, a gente vai ler e eu vou explicar o que eu sei dentro da doutrina espírita, para que o senhor entenda melhor e comece a cair a ficha. Então, se Maomé não vai até a montanha, você leva a montanha até Maomé, está entendendo? Que você pode fazer isso. Entende? E aproveita, convida não só o pai, vai a mãe, vai todo mundo que estiver naquela casa, entende? Junta tudo e fale, porque eu sei que você estuda, eu sei que você frequenta aqui, sei que você tem entendimento, entende? E sei que você pode levar muita coisa para ele, e a gente pode, quando você se predispõe a isso, acredite, a tua espiritualidade boa e amiga vai ao teu auxílio. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, vai ter, é natural. Você tem que ter firmeza de propósito naquilo que você está fazendo. Você tem que ter a sua fé humana, esse sentimento de segurança íntima do bom proceder, que eu sei que eu devo fazer. Então você vai fazer porque você deve, é um dever seu, faça. Entende? Se as pessoas vão entender, não vão, se não entender, não interessa. Seu pai é o foco, os outros você convida. Entende? E aos poucos as coisas acontecem. Quantas vezes eu comecei a fazer evangelho lá, eu e o Tassinho estava, nem em casa estava mais. Juntava só a gente via iPad e fazia evangelho. O telefone, eu tenho que fazer para o bar, porque eu moro no sítio. Não, vai lá fazer um dia na semana, fazer o evangelho, tá entendendo? Faz alguma coisa. Nem que seja 2, 3 vezes por mês, mas faça alguma coisa para ele, entende? Ele vai entender desse jeito. E Deus vai estar te ajudando, entende? É assim que a gente vai, entende? Quebrar esse ser morno, tá entendendo? Porque a pessoa está morna desse jeito. Tem que estar acomodada. Tem que sair da acomodação. A acomodação é um dos auto-engano, entende? No auto-engano, você tem 3 movimentos que a pessoa usa, entende? Ganho secundário, que é isso. O acomodado, querendo que os outros façam para ele, entende? Limitação que a pessoa dá para ele mesmo, entende? Crenças limitadoras, que eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu nasci para sofrer, entende? Esses estão no auto-engano, porque Deus não é desse jeito. E aqueles que ficam querendo mudanças bruscas, entende? Quando eu quiser, eu mudo. Não é assim, não existe mudança brusca e intempestiva. A aprendizagem consta dessas 4 coisas que eu estou te falando. Você só vai mudar com consistência quando você tiver um conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância, com consciência do que vai fazer e colocar a sua vontade para realizar. É uma aprendizagem progressiva, sabe? A pessoa que está mudando intempestivamente, ele está vivendo de puritanismo, de pseudo-amor. Isso é fingimento e, que a gente chama do pseudo-amor, fingimento e exacerbação de suas emoções, sentimentalismo. As 2 faces do pseudo-amor é essa, é fingimento e sentimentalismo. Entende? Então, que a gente não entre nesse caminho de fingir, nem de tirar proveito sentimental daquilo que a gente está fazendo, tá? Porque senão a gente vai cair de cabeça, entende? Porque toda vez que esse movimento está morto, entenda, pessoas fragilizadas mais facilmente serão auxiliadas, e a gente vai ser responsável por isso.
vai ser responsável. Muitas vezes eu chego para o Juninho e já falei para ele: Juninho, você imaginou quantas pessoas não frequentaram a casa ali, na reunião de segunda-feira, que poderiam ter sido melhor esclarecidas e que não foram, e que foram coniventes com as obsessões dela? Tem que pensar isso. Porque, entenda, todo conhecimento que foge da verdade é algo que eu estou dando para a espiritualidade inferior usar aquilo para auxiliar as outras pessoas que não podem. Então a gente tem que levar um conhecimento muito conciso e verdadeiro, entende? Não interessa se vão gostar ou se não vão gostar. O problema não é esse. Jesus, quando pede na parábola do semeador, ele pede para você semear. Você vai semear a verdade, está entendendo? A semente está contigo. No meio do caminho, no espinheiro, entende? Na terra que não é boa para cultivar e na terra útil, está entendendo? Nossa função é essa, entende? É de semear. Vê se na parábola do semeador ele cobra a mudança daquilo que ele está semeando. Não cobra. A gente tem que dar. O que o outro vai fazer depende do outro. Já chegamos no nosso horário. Mas na parte da semana que vem. A coisa toma tal vulto que chega a ter congressos falando sobre o assunto e de comunicações entre centros espíritas para que a prática se amplie nesse caminho equivocado do tempo. Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.